Está no ar. Mais um espaço de informação, opinião, notícias internacionais e nacionais, políticas públicas, estaduais e municipais, sobre saúde, educação, meio ambiente, transporte, cultura, segurança e muito mais. Apresentando Henrique Diniz, jornalista independente. Aqui a notícia tem voz e vez. Boa tarde, povo. Muitas novidades aqui para vocês, como sempre, né? Hoje, 12 de maio de 2026. Como todos nós sabemos, o presidente Lula foi nos Estados Unidos no encontro com Trump. Nessa ida dele para os Estados Unidos, criou-se uma expectativa muito grande. Todo mundo querendo saber e imaginando o que está por detrás dessa ida do Lula nos Estados Unidos. Houve várias especulações, mas nós calculávamos mais ou menos qual seria a pauta. E na maioria das vezes ele mencionava isso e a gente via, né, determinadas coisas acontecendo, determinados comentários, então a gente já imaginava o que poderia ser. O mais provável dessa conversa com Trump, isso para o lado do Lula, seria a não interferência dos Estados Unidos nas eleições desse ano de 2026. Sabemos que essa eleição é muito importante. Muito importante. É muito importante para a direita para mudar o quadro que nós nos encontramos hoje, politicamente falando. Hoje nós estamos no governo muito ruim. O governo Lula, aumento disso, aumento daquilo, enfim, nós estamos passando por isso, nós estamos sabendo. Não é preciso citar, nós estamos vivendo isso. Esse governo, esse descaso, esse desgoverno. Mas para a direita, essa mudança que irá acontecer, com certeza, porque nós, ou seja, o povo que é brasileiro, pelo que nós estamos vendo na pesquisa, o Flávio Bolsonaro está crescendo muito. E o Lula está despencando. Até mesmo na região onde o Lula era considerado o mais votado. O eleitorado dele era bem forte, que era no Nordeste. E ele está despencando. E o Flávio está crescendo, até mesmo lá no Nordeste. Isso é bom, né? Então, para a esquerda já não é bom. Como a esquerda está, o Lula, que está representando a esquerda, está despencando, eles vão perder muita coisa. Eles perdendo as eleições, eles vão perder muita coisa. Poder, o dinheiro. E nós, elegendo a maioria no Congresso, a direita fica forte. Então, com certeza vai haver muitas mudanças. Até mesmo no STF. E todos sabem disso. O Lula sabe disso,
né? A esquerda, no total dela, sabe disso. O STF sabe disso, né? Se a direita ganhar e ter a maioria no Congresso, o Frávio vai mexer em muitas coisas. Muitas coisas. Ele vai continuar praticamente o trabalho que o pai dele estava fazendo. Né? E o Bolsonaro não teve tempo de governar os 4 anos, só governou 2 anos. Né? 2 anos aconteceu a Covid, aconteceu aquela guerra lá fora, enfim. Né? Então, praticamente, e uma coisa, ele não governava porque não deixavam ele governar. Então, a trancos e barranco, ele ia fazendo, né? Que ele tinha, né? Pessoa muito respeitoso, né? Gostaria, e sempre falava que ele iria agir dentro das 4 linhas. E por ele agir dentro das 4 linhas, hoje ele está preso. Mas ele é muito honesto, muito honesto. Agora, coisa que o Lula não faz. É isso tudo nós sabemos. Então a esquerda está muito preocupada. Né? Então, achamos, né, que o grande motivo do Lula ir para os Estados Unidos conversar com o Trump é exatamente para que o Trump não se envolva nas eleições aqui no Brasil. Porque se o Trump não se envolver, eles vão criar uma expectativa que nós já sabemos. Bom, agora, sabemos também, ou imaginamos, de que o Trump deve ter puxado a orelha do Lula. Quando ele chegou lá, percebam, Lula sai do carro, vai na direção do Trump, vai apertar a mão dele. Ele aperta a mão e ele sente que o Lula vai se aproximar dele e ele se afasta um pouco. Aí, a partir dali, tá aí coisa, eles conversando, eles entraram. Na maioria das vezes, na maioria não, sempre, antes deles conversarem, eles vão, né, passar o oval e lá dar uma entrevista. O jornalista e tal, os jornalistas fazem as perguntas, eles respondem e tal. Isso não aconteceu. Também, depois dessa reunião, que a conversa deles tiveram 3 horas, iria ter uma outra entrevista. Também não aconteceu. Bom, calculamos de que as coisas não saíram da forma que o Lula queria. Eu só sei de uma coisa. O tempo está no pé do Lula. Está no pé do Xandão. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Então vamos aguardar. Aguardar em que vai dar isso aí. Mudando um pouquinho de assunto, aqui em Nova Iguaçu, o prefeito, né, do Rio, né, e o Rogério Lisboa, teve uma boa notícia. As contas deles foram aprovadas. Se foram aprovadas, não temos nada o que discutir. Podemos até imaginar, mas discutir e discordar não podemos, né? Porque foram aprovadas pelo Tribunal de Contas e pela Câmara também. Então não se tem o que discutir, né? Então parabéns aí
Dudu, Rogério, por ter usado o dinheiro corretamente, o dinheiro público, o dinheiro do povo, corretamente. Isso é o que foi constatado pelo Tribunal de Contas. Que bom, né? Ele foi investido corretamente. Vamos mudar também de assunto e vamos para o STF. A Polícia Federal cumpriu um mandato de autorização pelo ministro André Mendonça de busca e apreensão contra o senador Ciro Nogueira. Ciro Nogueira está deixando muito a desejar. Além de que é Centrão. Centrão a gente sabe como é que funciona isso. O Centrão não tem lado certo. É onde eles levarem vantagem. Claro, podemos generalizar isso. Temos muitos políticos do Centrão, do Partido Centrão, que são honestos. Mas tem alguns que eu vou te contar. Nós estamos vendo aí, presidente do PP. Olha o que está acontecendo. A gente está vendo aí. São palavras minhas, né? A gente está vendo aí, né, nos noticiários de TVs, nas redes sociais, o que está acontecendo. Né? Então, o Mendonça autorizou, né, a Polícia Federal a fazer busca e apreensão na casa dele. E conforme a investigação, ele recebia, ou recebe, agora eu acredito que não, de 300 a 500 mil reais por mês. Quem é que ganha isso, hein? Qual é o trabalhador brasileiro que ganha isso? Tem? Existe. Só mesmo o Ciro. Esse ganha. Tá vendo? Então, 300 a 500 mil por mês, sabe de quem? Daniel Vorcado. Homenzinho cheio da grana, né? Dinheiro aqui, dinheiro ali, dinheiro acolá. É muito dinheiro. É milhões, 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 e assim vai. Olha, só temos resultado de um celular. São 9 total. Imagine o que não tem dentro desses 8 celulares que restam aí para a Polícia Federal poder abrir, se não já abriram, né? E relatar, né? Anunciar aí para a população o que estava dentro desse celular. Mas eu acredito que isso vai acontecer. É a gente guardar para ver. Então, o Daniel Vorcaro é o dono do Banco Master. O Banco Master envolvido, as falcatruas, entendeu? Então não vai ser fácil, não. Vamos ver aí o resultado de toda essa investigação que a Polícia Federal está fazendo no caso Ciro Nogueira. Fora isso, ainda tem aquela situação das malas lá no aeroporto, que não passaram na maquinazinha, né? Do raio-x ali, que descobre que tem dentro e tal, passou por fora. Independente do Ciro Nogueira, ainda tem mais deputados envolvidos. Nós sabemos quem. Mas vamos ver. Isso é grave.
Isso é grave, entendeu? Por que não passou lá no raio-x? Entendeu? Então, mais uma aí do Ciro Nogueira. Nogueira eu acho que deve estar envolvido aí em mais falcatruas aí. No decorrer do tempo aí que nós vamos descobrir. Geralmente, estou afirmando quem seja. Mas, e algumas vezes, nós vamos dizer assim, alguns presidentes de partido têm muitas vantagens, entendeu? Então é onde eles se dão bem, né? A gente está constatando aí com o Ciro Nogueira. Eu jamais imaginaria que o Ciro estaria envolvido aí numa situação dessa. Que aparência, né? Aparência. Para isso já está dizendo aparência. Parecia ser uma pessoa decente, uma pessoa honesta, uma pessoa. As aparências enganam. Não tem esse ditado? As aparências enganam. E uma coisa, vai vir muita coisa ainda por aí. Ainda vai arrebentar aí ainda vai surgir muita coisa aí de deputados, de senadores, né? Pode surgir mais coisas de ministros do STF, que eu acredito que vai. Eu acredito que vai surgir mais coisa aí. E tudo isso deve estar nos 8 celulares que ainda estão para ser abertos aí. Então, vamos aguardar, né? Vamos aguardar para ver. Eu acredito que vai vir umas novidades aí cabeludas, né? Vamos aguardar. Continuando falando sobre o STF, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, votou para anular a condenação de Dirce Rogério sentencialmente pelos 8 de janeiro em Brasília. Ou seja, ela foi sentenciada, entendeu? Pelo 8 de janeiro, mas o Fux está surpreendendo, hein? Fux está muito bom, Fux. Está surpreendendo mesmo. Eu estava decepcionado com ele, de início. Mas agora parece que largou a mão do Xandão. Não é só ele, não, hein? A Carmen Lúcia também está agindo aí por conta própria. Está fazendo a mesma coisa que o Fux. Entendeu? Sabe o que foi que a Carmen Lúcia fez? Ela pediu vistas em processos, isso já é outra situação. Pediu vistas em processos de 8 de janeiro. Olha só como, né? As coisas estão começando a ficar muito em volta da questão do 8 de janeiro para poder consertar o erro que foi feito. Então, ela tinha votado junto com Moraes. Mas agora, a mesma coisa que o Fux. Mesmíssima coisa. Mas agora parece que ela divergiu e pediu vistas em 3 processos no 8 de janeiro. Vistas, né? Ou seja, se tem... A Carmen Lúcia tem 90 dias para ela dar um parecer sobre esses 3 processos que ela pediu vista. É o tempo de se aproximar da eleição, de acontecerem coisas também,
entendeu? Quem sabe aí a desometria não passou, né? Uma vez, Xandão, ou seja, passou lá no Congresso lá, mas o Xandão arrumou uma forma de zerar. E agora o Congresso, eles querem fazer o quê? Ficaram chateados com o Xandão, ele tem razão. E agora eles vão fazer o quê? Vão lutar pela anistia. Se quiser anistia, é melhor, que aí vai dar liberdade total para todas essas pessoas do 8 de janeiro. E eu estou torcendo para a anistia. Então ela pediu vistas nesses 3 processos e vamos aguardar o resultado, né, de como é que vai ficar essa situação. Eu acredito que vai ser positivo. Eu acredito que sim, né? A Carmen Lúcia tem um poder muito grande, ela é inteligente, né? E como ela agora está largando a mão do Xandão, isso favorece aí muito, muito mesmo a todas essas pessoas do 8 de janeiro. Né? Então a gente tem a Carmen Lúcia, tem o Fux, tem o Mendonça, né? E tem o Marx. Então aí já são os 4. O certo são 11 ministros, que no momento nós temos 10. Então, 4, vamos dizer assim, 4 direita, está sendo direita. Então resta 6. Então vamos ver como vai ficar esses 6 aí. Quem sabe aí, um deles também aí não ajuda, não liberta esse pessoal que já está lá há anos, lá, sem ter cometido crime nenhum. Mas, Suprema Corte. Bom, gente, eu já estou em cima da hora, mas tem muitas coisas aqui ainda que eu tenho que passar para vocês. Muitas coisas sobre o Banco Master, né? Aqui também sobre Nova Iguaçu também, né? Umas coisas que estão acontecendo aqui em Nova Iguaçu. Deputados que estão enrolados aí, que se sentiu poderoso, né? Cara, e aí estão se descobrindo coisas deles aí. Vamos deixar isso para o momento certo, tá bom? Bom, gente, para que o mesmo pedido que eu faço a vocês, que vocês darem a curtida, compartilharem, comentarem, inscrever-se no canal, para que eu possa continuar trazendo essas notícias para vocês. E podem ter certeza, vai melhorar muito ainda, né? Tem muita coisa ainda, nós estamos em busca aí de mais material, nós vamos reformular o estúdio também, além de que ele já estar novo, né? Está bem equipado, mas nós queremos dar uma melhor forma aí de poder trazer as notícias para vocês, né? Questão de microfones também, de monitores, enfim, né? Então, já temos, né? Já temos. Eu apresento mais quando eu faço o podcast, né? Aí a aparência é um pouquinho, né, mais ampla. E nós estamos querendo também fazer entrevistas externas, né? De vez em quando faço uma matériazinha aí e coloco nas redes sociais. Nós queremos ir na Câmara Municipal, nós queremos ir na Assembleia, nós queremos, enfim, nós queremos fazer um trabalho bacana mesmo. Mas isso também não é de uma hora para outra, não é um estalar de dedo. Mas com o decorrer do tempo, nós vamos trazer mais coisas para vocês, vamos fazer entrevistas, né? Enfim, vai ser bacana. Mas para isso é preciso que vocês ajudem aí
curte, compartilhe, comenta e se inscreva no canal. Tá bom? Gente, um abraço, fica com Deus. Está no ar mais um espaço de informação, opinião, notícias internacionais e nacionais, políticas públicas, estaduais e municipais, sobre saúde, educação, meio ambiente, transporte, cultura, segurança e muito mais.